Olá, bem-vindos a mais uma análise nossa aqui. Hoje a gente vai mergulhar em Saquarema, lá no Rio de Janeiro. Temos aqui uma apostila, um material bem completo, né? Que fala de história, geografia, cultura, um monte de coisas sobre o município. E a ideia é essa mesmo, fuçar nesse material para entender melhor Saquarema. Porque não é só, tipo, a capital do surf ou a casa do vôlei, né? Vamos tentar conectar essa imagem mais moderna com as raízes, que parecem ser bem antigas. Exatamente, e são muito antigas mesmo. Antes dos portugueses chegarem, ali pelo século XVI, quem morava lá eram os tamoios, um povo tupi. E eles mesmos já tinham uma história ali, sabe? Chegaram séculos antes, parece que por volta do ano 1000, e expulsaram outros grupos que falavam línguas macro-G. E o primeiro contato, né, com os europeus. A apostila fala do Martim Afonso de Souza, lá por 1531. Isso. A expedição dele parou ali perto do Morro do Canto, que na época, olha que interessante, chamava Morro do Sambaqui. Sambaqui. Já indica coisa antiga aí. Pois é. E o encontro com os tamoios, que o líder era o Sapuguaçu, parece que foi, assim, tranquilo no início. Até o nome Saquarema, né, vem do indígena. Tem umas discussões, mas pode ser Socorrema, que seria bando de socós, aquelas aves. Ah, o Socós, conhece. Ou então, segundo alguns estudiosos, tipo Navarro, poderia ser Sacurá-rema, algo tipo caramujos fedorentos. Meio esquisito, né? Mas são as hipóteses. Que curioso. Caramujos fedorentos. E a cultura deles, dos tamoios? O que a gente sabe? Olha, eram ótimos de canoa, a culinária deles deixou marcas até hoje, sabia? A muqueca, por exemplo, parece que vem do moquém deles. Sério? A moqueca? Sim, e a paçoca, o beiju, tudo isso tem raiz ali. Tinham as danças, a música, uma cultura costeira bem rica, né? Que legal. Mas essa paz inicial não durou muito, pelo jeito. A apostila fala de conflitos. É, infelizmente não. Os tamoios acabaram se aliando aos franceses, né? Que eram rivais dos portugueses aqui na costa. E aí, claro, deu problema. Teve um confronto bem feio em 1575, a tal da Guerra contra os Tamoios. Quem liderou foi o Antônio Salema. Guerra mesmo? Sim, a apostila descreve uma coisa bem pesada. Vieram os 400 portugueses, mais uns 700 índios aliados. Fizeram um cerco lá em Maranguá, que hoje é Sampaio Correia. Teve até uma tentativa de negociação com o padre, mas não deu certo. E o que aconteceu? Acabou mal. Os franceses que estavam com os tamoios foram executados e depois, em Arraial do Cabo, aconteceu um massacre mesmo. Nossa, massacre? Os números que a fonte traz são chocantes. São. As estimativas falam em, tipo, 2.000 mortos e entre 4 a 10 mil que foram escravizados. Foi um golpe muito duro para os tamoios ali na região. Abriu o caminho para a colonização portuguesa de vez. Pesado. E aí, como essa colonização engrenou? Foi com os padres? Foi um passo-chave, sim. Os padres carmelitas chegaram em 1594. Eles ganharam Sesmarias, né? Aqueles lotes de terra enormes que a coroa dava. Ah, sim, as Sesmarias. Para ocupar mesmo. Exato. E aí fundaram o convento de Santo Alberto. Isso ajudou a criar as primeiras fazendas e, claro, a parte religiosa. A primeira capelinha de Nossa Senhora de Nazaré surgiu lá por 1660. No mesmo lugar onde hoje está a igreja famosa, né? Aquela no morro. A igreja matriz, linda ela. E essa capelinha original está ligada à história do Círio de Nazaré dali. A apostila diz que é o mais antigo do Brasil. A imagem teria sido encontrada em 1630. 163. Essa data do Círio é impressionante mesmo. E do ponto de vista administrativo, Saquarema foi se ajeitando como? Pelo que eu li, foi meio complicado, né? Foi um vai e vem danado. Primeiro virou freguesia, ligada a Cabo Frio, lá em 1755. Aí em 1841, conseguiu virar vila, se separou de Cabo Frio. Mas durou pouco. Em 1859, desfizeram isso, voltou para Cabo Frio. Ué, por quê? Há disputas políticas da época, imagina. Mas o pessoal protestou, e aí em 1860 ela voltou a ser vila. E só em 1890 que virou cidade. Nossa, quanta mudança! E até os distritos dentro de Saquarema mudaram de nome. Mas hoje são 3.
Saquarema, que é a sede, Bacaxá e Sampaio Corrêa. Essa configuração se firmou lá por meados do século XX. Entendi. Levou um tempão para chegar na estrutura de hoje. E a economia? O que movimentava Saquarema lá nos séculos 19 e 20? A apostila fala muito do café e depois de uma usina gigante. Sim, no século XIX o café foi importante, como em boa parte do Rio, né? Mas o grande nome industrial do século XX foi a usina Santa Luísa. Ficava em Sampaio Corrêa. Funcionou de 1936 até os anos 70. Era um negócio imenso. Tinha 17 fazendas ligadas a ela, chegou a ter uns 4.000 trabalhadores. 4.000? Nossa! Muita gente. Produzia açúcar, álcool, tinha até um trem próprio para escoar a produção. Chegou a ser o segundo maior produtor de açúcar do estado, só perdia para Campos. Hoje são só ruínas, né? Imagina o impacto quando fechou, deve ter sido um baque para a região. Com certeza. O fim da usina mudou muito a dinâmica econômica e social, principalmente em Sampaio Corrêa, mas para Saquarema inteira. E é importante lembrar, né, como a fonte aponta, tanto o café antes quanto parte da produção da usina dependiam muito da mão de obra escravizada. Sim, a apostila toca nesse ponto. Fala da crueldade do sistema, mas também de resistência. Menciona revoltas até um quilombo em Bacaxá. Exato. E a repressão a essa resistência também foi forte. O material mostra como esse período foi complexo, inclusive a crise que veio depois da abolição, com muita gente saindo das fazendas. É um passado que deixou marcas profundas, né? E que a gente precisa entender, com base no que está no material. Com certeza. E as conexões de Saquarema? Como chegava e saía coisa de lá? A ferrovia parece que foi importante por um tempo. Foi sim. A estrada de ferro Maricá. Ela chegou ali no comecinho do século XX. Deu uma movimentada boa no comércio, principalmente em Bacaxá. Mas aí veio o que aconteceu em muito lugar, né? As estradas de rodagem foram crescendo. A RJ-106, que é Amaral Peixoto, foi asfaltada nos anos 50. Depois veio a ponte Rio-Niterói. E o trem perdeu espaço. Perdeu total. Foi desativado lá nos anos 60. Outra coisa de infraestrutura que a apostila cita é um campo de pouso militar. Foi construído nos anos 30 pela FAB. Campo de pouso? Pra quê? O objetivo inicial era ajudar na vigilância da costa durante a Segunda Guerra Mundial. Depois continuou sendo usado para treinamento. É uma história curiosa. Interessante. E aí tem uma virada, né? A partir dos anos 50, mais ou menos, Saquarema começa a virar lugar de veraneio. Isso. A cidade começa a mudar de cara. Deixa de ser só vista pela agricultura ou pela religião. A própria prefeitura, segundo a fonte, incentivou, doou terrenos para a galera construir casa de férias. Ah, é? Que estratégia! Pois é. E aí nos anos 70, 80 teve um boom imobiliário, surgiu um monte de loteamento, o turismo de veraneio virou uma fonte de renda super importante, mudou bastante a cidade. E até cientistas famosos deram uma passada por lá. O material cita um príncipe, Maximiliano, e até o Charles Darwin. É verdade. O Maximiliano veio no início do século XIX e o Darwin passou por lá nos anos 1830. Darwin em Saquarema. O que ele foi fazer lá? Ele estava estudando umas formações rochosas chamadas beach rocks. São umas rochas que se formam ali na beira da praia, na maré. Ele observou isso na Lagoa de Jaconé. Que demais! Imaginar o Darwin andando por ali. É fascinante, né? Mostra que a natureza da região sempre chamou atenção, muito antes do surf e tudo mais. E falando em natureza, vamos dar uma olhada mais de perto na geografia. Como é Saquarema hoje? Bom, ela está ali na região dos lagos, né? Ou baixadas litorâneas, como também chamam. Fica a uns 100 quilômetros da capital, do Rio. A área nem é tão grande, uns 350 quilômetros quadrados, mas a população, não para de crescer. A estimativa para 2024 já passa de 95 mil pessoas. Bastante gente. Mas na divisa. E a vegetação é aquela típica de costa, restinga, manguezal e uns pedaços que sobraram de Mata Atlântica. E as lagoas, claro, são a marca registrada, né? Principalmente a Lagoa de Saquarema. Qual a importância delas? Gigantesca. A Lagoa de Saquarema, junto com a de Jaconé e a de Jacarepiá, dominam a paisagem. Elas são usadas para muita coisa, pesca artesanal, que ainda sustenta uma parte do pessoal. A pesca ainda é forte lá. Sim, a fonte diz que uns 3% da população vive disso. E tem os esportes náuticos, o lazer. A Barra Franca, que é aquela ligação permanente com o mar, foi uma obra importante para a saúde da lagoa, para renovar a água.
Mas, assim, a poluição ainda é um problema sério, principalmente a que vem do rio Bacaxá. Tem projetos de saneamento tentando resolver, mas é um desafio. Entendi. E a parte de preservação? A apostila fala de uma reserva ecológica, a de Jacarepiá. A REG, ela é super importante. Foi criada em 1986, fica lá em Vila Tur. Protege a Lagoa de Jacarepiá e toda a área em volta. O grande destaque lá é a Mata Seca de Restinga. É um tipo de floresta que nasce na areia, né? E a de lá é considerada a melhor do estado do Rio, com árvores que chegam a 20 metros. Coisa rara hoje em dia. Nossa, que legal! E tem bicho lá? Tem. É um refúgio para várias espécies ameaçadas. O mico-leão-dourado vive lá, usa até ninho de pica-pau. Tem guaxinim, lontra, jacaré de papo amarelo, que também está ameaçado, e muitas aves, tipo o gavião da restinga, sabiá da praia. É uma área fundamental para conservar a biodiversidade da Mata Atlântica aqui da costa. Além dessa reserva, o que mais de natureza a fonte destaca? Cachoeiras, as praias famosas? Tem as cachoeiras da Serra do Roncador. É um conjunto de umas 6 quedas numa área de preservação, para chegar lá só com guia, por trilha. E as praias, claro, tem a Maçambaba, que é enorme, Barra Nova, Prainha, Boqueirão, Jaconé, Vila Tur. Mas a estrela principal, sem dúvida, é Itaúna. Ah, Itaúna, o Maracanã do surf. Exatamente. As ondas lá são muito boas, muito constantes. Foi isso que deu a fama internacional para Saquarema e o título oficial de capital nacional do surf. Essa mistura de natureza incrível com história forte deve marcar muito a cultura de lá, né? Como isso aparece nas construções, nas tradições. Totalmente. A igreja matriz de Nossa Senhora de Nazaré é o grande símbolo disso. A igreja que a gente vê hoje é do século XIX, né? Mas ela está construída em cima das fundações daquela capelinha de 1660 e ligada àquela imagem encontrada em 1630, que deu origem ao Cílio. E a localização dela, né? No alto do morro, de cara para o mar, é o cartão postal. É tombada pelo INEPAC, o Instituto Estadual. E tem uma gruta lá perto também, né? Isso, a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes fica ali no pé do morro da igreja. Foi feita por um padre nos anos 40, inspirado na gruta lá da França. As imagens vieram de lá também. Faz um conjunto turístico e religioso bem interessante. E lá em Sampaio Corrêa tem a igreja de Nossa Senhora da Conceição, do século XIX, que também tem sua história. E aquela história mais antiga ainda, a pré-colonial. Deixou marcas que a gente pode ver, os sambaquis que você mencionou. Deixou e como? Os sambaquins são a prova disso. São sítios arqueológicos, né? Basicamente são montes enormes de conchas, restos de comida, ossos humanos, ferramentas, que foram deixados por povos que viveram ali milhares de anos atrás, antes mesmo dos tamoios que os portugueses encontraram. A palavra sambaqui vem do tupi, né? Tamba, concha e qui, amontoado. E tem muitos em Saquarema. Tem vários. O sambaqui da Beirada é um dos mais famosos, é tombado. Encontraram lá esqueletos com mais de 4.500 anos. É um museu a céu aberto. Tem o de Manitiba, que é o maior, está sendo pesquisado. O da Pontinha, que tem uns 2.270 anos. Enfim, são janelas para um passado muito, muito distante. Que incrível pensar nessas camadas de tempo no mesmo lugar. E hoje em dia, onde a cultura e o esporte acontecem na cidade. Olha, tem o Teatro Mário Lago. Fica na Casa de Cultura Valmir Ayala. Esse prédio já foi a prefeitura antigamente. É um centro cultural importante. Tem peças, cursos, exposições. Mário Lago e Valmira Ela. Nomes conhecidos. Sim, homenagens a artistas que tiveram ligação com a cidade. A Casa de Cultura também tem a Biblioteca Municipal. Para os fãs de rock, tem o Templo do Rock, que era a casa do Serguei e virou um museu com as coisas dele. E no esporte? Bom, aí tem o Centro de Desenvolvimento de Voleibol da CBV, lá em Barra Nova. A famosa Casa do Vôlei Brasileiro. Essa mesma. Inaugurado em 2001, é um dos maiores e mais modernos centros de treinamento de vôlei do mundo. Isso colocou Saquarema no mapa mundial do vôlei, né? Trouxe visibilidade, valorizou a área, tem até projeto social lá. Casa do Vôlei e Maracanã do Surf. Saquarema abraçou mesmo essa identidade esportiva. Mas as tradições religiosas continuam firmes, né? O Sírio, por exemplo. Muito firmes. O Círio de Nazaré, que acontece entre agosto e setembro, continua sendo o evento mais antigo
e um dos maiores do Brasil. A fonte fala em umas 200 mil pessoas. É uma coisa impressionante, que vem desde 1630. 200 mil pessoas? É muita gente. É um fenômeno de fé. E não é só ele. Tem a festa do Divino Espírito Santo, que acontece 50 dias depois da Páscoa. É outra tradição super antiga e que já não se vê em muito lugar. E a Semana Santa, Corpus Christi com os tapetes de sal, tudo isso é muito forte lá. E as festas dos padroeiros nos distritos também movimentam bastante. É um calendário religioso bem cheio. E quem foram as pessoas que ajudaram a construir essa história toda? A apostila cita algumas figuras importantes. Cita sim. Desde gente lá de trás, como o Barão de Saquarema, que foi importante na época da emancipação, lutou na Guerra do Paraguai, e dizem que era um cara humanista. Até nomes da cultura. Tem o José Bandeira, que era pescador e poeta, fez o hino da cidade. O Alberto de Oliveira, poeta famoso do parnasianismo, um dos fundadores da ABL, nasceu lá em Saquarema. Da Academia Brasileira de Letras, nossa. Sim. E o Oliveira Viana, que foi um jurista e sociólogo bem influente na época do Vargas, também nasceu ali perto, em Rio Seco. E mais recentemente, o escritor Valmir Ayala, que deu nome à Casa de Cultura, e o Serguei, o ícone do rock, que morou lá há muitos anos. É uma mistura interessante de gente, né? Uma mistura bem eclética. E para a gente fechar, como Saquarema se organiza hoje? E quais os dados mais recentes que a fonte traz? Olha, a estrutura administrativa continua a mesma. 3 distritos, Saquarema Sede, Bacaxá, Sampaio Corrêa e os 32 bairros. Tem a prefeita, o vice e 13 vereadores na Câmara. Um número que salta aos olhos na apostila é o PIB per capita de 2021. Era altíssimo. O segundo maior do estado do Rio e o 8º do Brasil naquele ano. 8º do Brasil? Mas por que tão alto? Geralmente isso está ligado a coisas como royalties de petróleo ou alguma atividade econômica muito concentrada. A fonte não detalha a causa específica desse número de 2021, mas é um dado bem expressivo. A cidade também está bem colocada no mapa do turismo brasileiro, categoria B, e a economia hoje é bem variada. Tem comércio, serviços, a pesca que ainda é relevante, construção civil que cresce com a população e o turismo, claro. Puxa, fizemos uma viagem completa por Saquarema, né? Desde lá dos Tamoios, a colonização difícil, a força da usina de Santa Luísa, até chegar nessa Saquarema de hoje, marcada pelo surf, pelo vôlei, por essa natureza incrível das lagoas da Restinga e por tradições que atravessam séculos, como o Sírio. É uma cidade de muitas camadas mesmo. A história mais antiga está ali, debaixo da terra, no sambaquis. A fé dos tempos coloniais se explode em festas enormes. A natureza dita o ritmo da vida. E o esporte deu uma projeção enorme. Uma mistura rica e, imagino, às vezes complexa de administrar. Sem dúvida. E isso até levanta uma questão interessante, que a própria análise do material acaba sugerindo, né? Como é que uma cidade com uma herança tão forte cultural, religiosa, natural, arqueológica como Saquarema, lida com a pressão do desenvolvimento? Do turismo crescendo, do mercado imobiliário avançando. Como achar o equilíbrio, sabe? Para preservar essa identidade única, que vai do Sírio de 1630 e do sambaquis de 4.000 anos até ser a casa do vôlei e do surf. E, ao mesmo tempo, atender às demandas de hoje e do futuro. É um desafio grande, que muitas cidades têm, mas que em Saquarema parece ter contornos bem particulares. É uma ótima reflexão para a gente terminar essa análise de hoje. Exploramos bastante material sobre Saquarema, tentamos ligar os pontos dessa história tão rica e cheia de facetas. Obrigada pela companhia nessa exploração.